Todos com a paz do Senhor Jesus, né? Quero agradecer a Deus e ao nosso pastor pela oportunidade e pela confiança. Estaremos estudando a lição de número 7, que deveria ter sido lecionada no dia 17 de maio, mas está sendo gravado e disponibilizado para vocês aqui no YouTube e no Facebook. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áudio diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2:14. A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Não há necessidade de lermos, mas a leitura bíblica está em Efésios 2, do versículo 14 ao 19. Vocês podem ler nas suas residências. No primeiro tópico aqui, que fala Cristo desfez a inimizade entre os homens. Eu já havia falado algo a respeito disso em lições anteriores, que um dos maiores propósitos de Jesus, e do apóstolo Paulo também em suas cartas, era mostrar para os judeus que não há necessidade de ter nem egoísmo nem hipocrisia, unificando os povos, gentios e judeus. E ele enfatiza isso novamente nesses versículos, até porque o texto abordado pelas lições, ele é um texto bem curto. Cada lição está tratando em torno de 6 a 7 versículos. No primeiro subtítulo, ele fala o seguinte: a parede de separação entre os homens. Isso é um fato histórico que não é literalmente mencionado na Bíblia, contudo, existem relatos que podem praticamente garantir que alguns versículos se aproximam disso, que havia um muro construído pelos judeus separando o acesso dos gentios ao local que era frequentado pelo povo judeu. Tinham separações no santuário, sim, mas era separação para os sacerdotes e para as ofertas, não necessariamente para os povos, mas eles construíram para manter esse extremismo religioso. E no primeiro título aqui, subtópico, fala o seguinte: trata-se de uma analogia com o templo de Jerusalém. Ou seja, Jesus ele falou disso com uma pessoa que se tornou discípulo depois, e eu vou entrar nesse detalhe, dizendo que não era necessário se preocupar em adorar em Jerusalém ou em qualquer outro lugar. Logo aqui no segundo subtítulo, que ele fala o seguinte: a derrubada da parede da separação. Se a irmã puder me ajudar, abre Hebreus 10, versículo 19. Dar o direito de entrar no santuário. O que acontece? Na antiguidade, era necessário, era estipulado por Deus, assim como nas aulas anteriores foi falado sobre a circuncisão, aqui fala da oferta de sacrifício. Era necessário ofertar o sacrifício, só que Deus ele é santo e ele não pode se contaminar, ele não se deixa contaminar. Para ficar mais claro, para quem não tem tanto conhecimento bíblico, imaginemos duas peças de algum equipamento, de alguma máquina, um engate, de uma engrenagem, que precisam se encaixar. Qualquer coisa do gênero. Se você pegar uma peça que ela não se adequa à outra, não está o formato perfeito, uma das duas vai se estragar. Elas têm aquela que for mais frágil, mais fraca, ela vai se deformar. Assim somos nós e Deus. Se não tivermos um encaixe perfeito com Deus, Ele sendo perfeito e imutável, quem é que vai sofrer problema? Quem é que vai se deformar? Quem é que vai se machucar com essa relação? Nós. Então nós temos que se adequar ao Senhor. Continuando aqui, ele diz que Cristo derruba essa parede que havia no meio, essa que nós fizemos alusão. Por favor. Hebreus 10, o quê? Isso, 10, 19. Hebreus 10, 19 nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Isso, a morte de Jesus é o que Paulo tentou falar, o escritor tentou falar na carta aos Hebreus, aos Efésios, que Jesus, ele, ao morrer, ele liberou esse acesso ao santíssimo lugar, ao santo dos santos. Não há mais necessidade do sacerdócio. Só que o que acontece? Como os judeus eles já viviam nesse privilégio por promessa, eles desprezavam os gentios. Imaginavam que eles, por serem não serem da aliança da circuncisão, eles não tinham direito de entrar ali dentro. Esse era o maior problema que existia. No terceiro aqui, conceito da lei dos mandamentos. O terceiro fala principalmente da divisão
tripartidária da lei de acordo com o que foi escrito por Moisés. Porque é um código. O que é uma lei? É um código, um conjunto de leis, né? É uma forma de regimentar uma sociedade, um grupo, uma jurisdição, qualquer coisa do gênero, nosso país, estado, município. Assim fez Moisés, ele criou um código de leis. E esse código, ele não era exclusivo, ele não era genérico, ele tinha suas determinadas particularidades para cada situação. Assim como nós temos o penal, tem o civil e assim por diante. Os principais eram cerimonial, né, moral e o civil. Civil era o que tratava das relações entre pessoas, né, tratava da negociação, tratava do casamento, tratava da família, da pureza também, né, em relação à promiscuidade, tratava de tudo isso, era o Código Civil. O Código, no caso cerimonial, tratava dos eventos. Que eventos? Eram as festas determinadas por Deus, as várias festas que existiam. E o moral é o código que falava para o homem como ele deve se portar, tanto com ele mesmo quanto com o restante da sociedade. Esses códigos, eles são preservados por Deus até hoje, só que alguns deles passaram a funcionar de forma diferente. Porque Jesus, ele falou assim, eu não vim destruir a lei, não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la. Vocês vão entender um pouco mais adiante. E o quarto ponto aqui, a revogação da lei dos mandamentos. Revogação da lei, ela está falando quase que principalmente dessa parte dos rituais, essa parte ritualística. No caso, as cerimônias não são mais todas obrigatórias. Algumas denominações, não estamos aqui colocando em questão, né, e nem julgando a crença ou fé de ninguém, mas algumas denominações, elas até guardam o dia de sábado hoje, sendo que o próprio Jesus disse, ele falou assim, olha, aquele que guarda o sábado, não critique o que não guarda, e aquele que não guarda, também não critique aquele que guarda. Todos fazem para quem? Não é para Deus? Para agradar a Deus. Então o que não pode haver é uma exclusão das pessoas por guardar ou não alguns preceitos cerimoniais. Isso não é necessário. Os rituais, por que cessaram? Antigamente precisava da oferta de sacrifício para entrar em contato com o sacerdote, mas para poder chegar a Deus. Tanto é que aos pés do monte, o próprio Moisés, Deus falou com ele, olha, o povo me espera aqui no pé do monte e só você sobe. Por que só Moisés subia? Porque o povo não tinha direito de chegar lá perto de Deus, santo e imutável. O povo ia ser fulminado pela glória de Deus, ele ia morrer, literalmente. O próprio Moisés não teve direito de ver Deus totalmente, porque ele sabia disso. Olha, você não sabe, Moisés, que quem me vê morrerá? Então isso era uma limitação entre Deus e o homem. Por conta do quê? Por conta do pecado. Essa é a maior inimizade que Deus tinha com o homem, ou o homem tinha com Deus. E essa revogação de Jesus Cristo, ela acabou não, né? Ela modificou essa necessidade dos rituais, que necessariamente não são obrigados mais, e alguns agora sim passam até a ser punidos por Deus. Porque se você faz uma oferta de sacrifício ignorando o sacrifício de Jesus, você está dizendo para Deus que o que Jesus fez não significa nada. Então esses sacrificiais, sim, eles foram abolidos. E hoje são cumpridos em quem? No sacrifício de Jesus Cristo. Os cerimoniais são opcionais. Tem judeu que pratica até hoje. Isso não vai condená-los ou salvá-los. E o código moral, no caso, esse é preservado por Deus até hoje. Se ele é santo, ele quer que seus filhos, súditos, servos, ou mesmo discípulos, sejam santos também. No segundo, pela paz, Cristo fez um novo homem. O primeiro subtítulo diz o seguinte, o conceito bíblico de paz. Primeiro que nós temos que lembrar uma parte muito conhecida da Bíblia, que a paz que provém de Deus, ela é uma paz que excede, transcende o entendimento humano. Então não é a paz natural, né? Inclusive, não é tema dessa lição, mas podemos antecipar um pouquinho, haverá uma paz prometida pelo falso Messias, no tempo da tribulação, que é uma paz que o homem espera, uma paz natural, mas não é a paz plena do ser humano, a paz que procede do interior do ser humano, que muda o seu coração, atinge sua alma e seu espírito. Só essa pode proceder de Deus. E essa paz, ela foi alcançada pelo próprio
Jesus Cristo. A gente pode ver isso principalmente nos versículos do 1 ao 3 de Isaías 59. Se a mãe quiser ler para nós, para nos ajudar, eu agradeço. Isaías 59, do 1 ao 3. Que ele consegue proporcionar para nós um estado de tranquilidade sem medida. Nós não temos como explicar essa paz proporcionada por Deus. A única responsabilidade, ou melhor, a única causa que faz com que essa paz se afaste de nós, está explicado nesses versículos que a irmã Lília vai ler para nós. Isaías capítulo 59, versículo 1, do 1 ao 3. Diz a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e de iniquidade, os vossos dedos. Os vossos lábios pronunciam mentira e falam perversidades à vossa língua. Exatamente. Então, o que os versículos dizem para nós? Que Deus ele não está longe de nós. E não tem outra coisa que nos separa de Deus, senão as nossas falhas. Se não desrespeitar as suas leis de ordem moral. Se não desrespeitar a Deus naquele código que diz sobre o nosso caráter, sobre a nossa personalidade. Como é que estamos nos portando? Perante a sociedade e também perante Deus. Estamos cumprindo aquilo que Deus quer de nós? E sobre alguns dos rituais, quais foram preservados? Ainda é instituído por Deus que nós nos reunamos, né, em menção do seu nome, fazendo menção da morte de Jesus na cruz. Não é um sacrifício? É sim. O ato de Santa Ceia é um sacrifício, que substitui sacrifício do passado. O batismo. Por que nós temos que nos batizar? Para anunciar o nome de Jesus Cristo, para assumir o seu nome, para dizer para as outras pessoas, para a humanidade, que nós estamos realmente, entre aspas aqui, vestindo a camisa do Evangelho. Não adianta você negar o nome dele e dizer que o serve. Isso diz para nós bem claro que essa separação nada mais é do que o nosso próprio pecado. Segundo, Cristo é o motivo da nossa paz. Lá em Mateus 18, versículo 20, ele fala para nós que onde estiverem, né, 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele ali estará presente. E Jesus falou que estaria presente conosco até quando? Lá no capítulo 28, versículo 20, ele diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ah, mas Jesus morreu e foi levado aos céus. Perfeito, mas o mesmo falou para nós: eis que vos envio outro Consolador. Terceiro, a nova humanidade formada pela paz. Isso fala muito bem do que? Do nascimento da igreja. Como que a igreja nasceu? Manda, por favor. João 4, versículo 21. Nascimento da igreja. O que acontece? Havia uma divisão muito grande entre o que é judeu e o que é gentil, a ponto de Jesus ser julgado porque ele andava com pessoas denominadas pecadores, né? Denominadas pecadores. No caso não só os publicanos, como também os gentios. Todos aqueles que não faziam parte da circuncisão eram denominados pecadores. Diz o que, por favor? O Evangelho de João nos diz a palavra do Senhor o seguinte, capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora fica bem claro para nós, bem mais claro. Qual é a história dessa mulher? Alguns talvez não conheçam, né, estejam assistindo aí. Essa mulher, ela estava junto a um poço, com muita sede, né, buscando água para si, para os seus animais, para os seus rebanhos, para a sua casa. E Jesus se aproximou dela, vindo do caminho do deserto, de pregações, e ele falou: mulher, né, dá-me de beber. Eu estou usando algumas palavras minhas para facilitar, mas ele: dá-me de beber. Ela já se sentiu assustada, porque como é que um judeu poderia falar com ela? Por que ela se sentiu excluída pelo fato de ele ser judeu? Porque havia sim
Havia assim uma discriminação muito grande entre judeu e gentio. E pouco mais adiante nos textos, ela dá a mesma pergunta para o Senhor: onde é que a gente deve adorar? Né? É em Jerusalém ou é no monte? Ele fala: não tem problema nenhum você adorar ou em Jerusalém ou no monte. Deus ele vai procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade, em qualquer lugar que estiverem. E isso é o nascimento da igreja, se a gente vê direitinho. É uma maneira de interpretar. A igreja não é consolidada por um povo, por um ritual, por festas ou por cerimônias. Ela é consolidada pelo quê? Por ações que estão dentro de cada um de nós, independentemente da liturgia que você siga para oferecer seus sacrifícios a Deus. Continuando aqui. Terceiro, pela cruz reconciliados com Deus, num corpo. Aqui ele fala da unidade do corpo da igreja. A cruz é a nossa reconciliação. E agora, curiosamente, eu me volto, como eu havia falado em aulas anteriores, faço até questão de lembrar, me volto para o outro ladrão da cruz, e não para o ladrão que foi remido, aquele ladrão que ele agiu com egoísmo. Quando ele estava lá crucificado com Jesus com justiça, pelos seus crimes, ele falou que, olha, você não é o rei de Deus, você não diz que é o Messias, não diz que é Deus, então, livra-te dessa cruz e nos livra também, nos tira daqui. Essa é a visão que alguns judeus tinham e que, infelizmente, alguns cristãos têm. Por estar dentro do Evangelho e seguindo a liturgia, fazendo aquilo que é aparente aos olhos humanos, eles acreditam que têm privilégios em relação às outras pessoas. Só se preocupam com os privilégios, mas não se preocupam com o quê? Com o serviço cristão, a mordomia cristã, que é oferecer a Deus o seu coração em espírito e em verdade, em integridade, e não uma mera aparência, está preenchendo, ocupando lugar na igreja. Por isso que, não vou dizer que ele foi punido, porque Jesus é misericordioso, mas Jesus não fez menção nenhuma a respeito dele. E ele já foi julgado imediatamente por uma outra pessoa ali, mesmo antes que Jesus falasse. No primeiro subtítulo, diz o seguinte: Cristo se fez maldição por nós. O que é curioso lembrarmos aqui? Era inadmissível para as pessoas cultas daquela época e para os catedráticos, para as pessoas que muito conheciam, acreditar que o Messias, que o Salvador do mundo, que a pessoa que viria para aproximar o homem de Deus, seria um homem pobre, um homem sem propriedades e um homem simples, que nele não havia beleza alguma, não havia parecer nem formosura. Olhando naturalmente, ele era um homem comum. Isso indignava algumas pessoas, porque imaginavam que Jesus viria, não estou falando de partidarismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas imaginavam realmente que Jesus viria de uma elite, viria da alta escala da sociedade da época, do meio dos estudiosos, dos escribas, dos fariseus. Por quê? Porque para eles aquela questão de estar naquele lugar de privilégio era muito mais importante do que qualquer coisa. E Deus veio provar para eles exatamente o contrário, que não é bem por aí. Isso está bem claro para nós em 1 Coríntios 1, versículo 23. Você puder me ajudar, por favor? E além disso, o salmista Davi também retrata, no Salmo 22, depois vocês podem ler com calma na casa de vocês, ele retrata a crucificação inteira de Jesus Cristo. Ele fala inclusive do partir das vestes, de lançarem sorte sobre ela, dos seus ossos desconjuntando, mostrando que quem realmente assumiu nossos pecados e nos trouxe paz por isso foi Jesus Cristo. Por que o salmista lá na antiguidade, que não teve contato nenhum com Jesus fisicamente, por que ele descreveu com tanta precisão a crucificação de Jesus? Lá no Salmo 23, por favor. 1 Coríntios? Isso, 1:23. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Exatamente. Aí pensa, por que escândalo para os judeus? Porque apesar dele ser judeu, ele não veio de uma posição privilegiada. E o que ele falava era que
aquele culto aparente não salvava ninguém. Eles precisariam de uma circuncisão de coração, como foi ensinado em aulas anteriores aqui, com a nossa irmã Lili. Então isso fazia com que ele afrontasse o orgulho dessas pessoas. E para os gentios, ele falava o quê? Falava, olha, vocês precisam se despir dos seus costumes maus, aquilo que vocês fazem que desagrada ao Senhor, né? Não necessariamente de comer coisas impuras, porque o próprio Pedro foi alertado disso, né? Numa visão. Outro exemplo claro para nós é a história de Simeão e Ana, quando Jesus foi apresentado no templo. Simeão, ele falou bem claramente, olha, agora eu posso dormir em paz, porque eu vi o Redentor, eu vi a nossa salvação. Contudo, ele deixou um recado para Maria, olha, eis que uma espada transpassará o seu coração, a sua alma. O que ele quis dizer com isso? Então é uma reflexão muito importante para nós. Por que transpassaria a sua alma? Porque o ministério de Jesus já estava previsto que ele vinha morrer, se entregar. E ele seria afrontado. Afrontado por quem? Pelas pessoas que teriam o seu orgulho atingido. O que matou Jesus não foi outra coisa. Foi meramente o orgulho de algumas pessoas e, por que não dizer, também a inveja deles que eles tinham do que Jesus estava representando para aqueles que queriam. As pessoas queriam buscar Jesus e encontravam solução. E eles que vieram para ter solução, eles não tinham. Por que não tinham? Porque estavam longe de Deus, né? No segundo subtópico aqui, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Isso aqui também fica bem lembrado para nós na própria leitura, né? Em Efésios 2, 14 e 15 e também em 1 Coríntios 5, do 18 ao 20, que a irmã Lília vai nos ajudar aqui. Ele desfez, né, toda a inimizade que havia entre nós e Deus, nos trouxe paz e também, assim, ele promoveu paz, mas ele é também a nossa paz. Isso tem que ficar bem claro, porque diferentemente do inimigo das nossas almas, que é o opositor e imitador de Deus, ele faz as coisas ruins, né, o inimigo. Jesus, ele não só faz as coisas boas, ele é a representação das coisas boas. Ele é as coisas boas que acontecem para nós. Tanto é que a Bíblia fala bem claramente que ele é a verdade. Jesus não fala só a verdade, ele, além de falar a verdade, ele também é a verdade manifesta, verdade viva. 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Exato. Obrigado. Então, o que acontece é isso. Bem claro explicado na Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, Jesus, ele é a nossa reconciliação com Deus. E o terceiro subtítulo aqui, reconciliados na cruz, né, em um corpo. Isso fica bem claro para nós em versículos conhecidíssimos da igreja, né, que é, por exemplo, João 15, né, que fala da videira verdadeira, que não é necessário lermos, que nós somos ramos, devemos agir como ramos, entendemos que somos ramos. E um ramo sozinho, ele não significa nada. Então é Jesus que valida essa comunhão nossa com Deus. E o interessante lembrarmos que ele deu acesso para nós, em termos de reconciliação, em duas dimensões. O escritor enfatiza isso, o escritor da lição aqui. Na dimensão vertical, que é a relação homem-Deus, e também uma relação horizontal. Na dimensão horizontal, que é a relação entre nós e os outros seres humanos, as outras pessoas. Eu quero aqui lembrar para vocês que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 23, ele censura fortemente a hipocrisia dos escribas e fariseus. Por que estou mencionando isso? São textos bem como é que se diz, diretos, objetivos. Jesus, ele não poupa palavras ali para falar daquelas pessoas. Por quê? Porque é justamente isso que Paulo está tentando evitar que aconteça
e que cresça e que se desenvolva na igreja, desde lá do passado, lá em Éfeso. Não crescer o quê? Hipocrisia dentro da igreja. Então, em resumo, o que ele está querendo dizer para os Efésios é exatamente isso, que a igreja não deve ser hipócrita. Concorda, irmão? Concordo. Então, é exatamente isso. E a conclusão aqui, para terminar, diz o seguinte: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviriam de divisão por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade. Criou uma nova humanidade, ou seja, uma igreja verdadeira que unificava todos e reconciliou com Deus. A partir dela formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Tem aqui as questões expostas na revista, né? Mas não estão aqui no vídeo, mas nós estamos disponibilizando um texto abaixo. Os irmãos entrarem no formulário lá e responderem, tá? Nos ajudem aí, respondam, porque até uma forma dos administradores da escola, nossa diretoria, terem um controle da assiduidade de vocês. Deus abençoe os irmãos.